Vamos falar agora da tabulação dos dados da metodologia das listas de McKinnon. Aqui eu vou dar um exemplo com base em listas de 10 espécies, que é o que eu normalmente trabalho, mas não faz a menor diferença com relação à quantidade de espécies que se trabalha por lista, porque o modus operandi da coisa é o mesmo, então o exemplo vale da mesma forma. Bom, a gente tem aqui a lista do CBRO sem autoridata, porque facilita bastante na hora de buscar o nome das espécies através do mecanismo de busca do Excel, porque vários epítetos específicos ou mesmo gêneros acabam tendo correspondentes nos nomes dos descritores de outras espécies ou da mesma espécie, enfim. Aí evita bastante essa redundância na busca, reduzindo bastante a quantidade de resultados possíveis. Bom, a gente tem aqui coluna com nome com a nomenclatura científica, coluna com nomenclatura português e nome inglês. Eu vou excluir a coluna nome inglês porque eu não vou usar para nada e também a lista final não quero que contenha esse campo, então vou optar por excluir. A gente já tem aqui uma coluna guia, que é a coluna que está numerada em ordem crescente aqui de cima para baixo, e essa coluna vai ser o que a gente vai usar para sempre reconstruir o arquivo nesse formato aqui. Sempre que a gente mudar a ordem das linhas, é de acordo com essa coluna que a gente vai fazer a reestruturação do mesmo. Então, vamos para o que interessa então. A princípio eu vou deixar oculta essa coluna porque ela não vai me servir de nada, e essa também porque eu não vou trabalhar com nomes em português aqui, os nomes comuns. Vamos supor que eu esteja tabulando os dados da lista de máquina propriamente ditas. Vou usar umas listas aqui que eu tenho de campos, inclusive de um campo que ainda tenho para tabular. Como exemplo aqui, vou tabular apenas umas 2 ou 3 listas aqui para servir como exemplo. A princípio eu vou optar por inserir uma coluna, uma nova linha, na verdade, aqui em cima, onde eu vou colocar os nomes o número das listas, e uma outra linha que vai me servir de orientação para evitar qualquer tipo de erro aqui nessa tabulação. Como eu adicionei novas 2 linhas, eu vou refazer essa numeração aqui da nossa coluna guia. Então, selecione essas 2 primeiras aqui, que estão como em 2, clica aqui no cantinho inferior direito, quando o cursor se transforma nessa cruz preta, e clica e arrasta. Aí ele vai refazer a contagem até o final aqui, que vai arrastando até o final do arquivo. Pronto, agora está refeita a nossa coluna guia, sem nenhum problema. Então vamos lá. Essa primeira coluna vai ser a coluna que vai estar o nome da lista propriamente dita. E o nome vai ser a numeração, lista 1, lista 2 e assim por diante. Então eu clico aqui e arrasto até um número que, sei lá, um número arbitrário aqui, apenas para constar aqui. E aqui, essa segunda linha que eu adicionei, ela vai conter uma fórmula que vai me falar se por um acaso eu estou tabulando mais ou menos espécies do que a lista deveria conter. Às vezes a gente erra na tabulação e esse problema fica difícil de localizar se a gente não tiver uma forma mais automatizada. Então, essa forma vai ser uma formulazinha aqui do Excel, vai ser igual, soma, abre parênteses, aí clica na coluna aqui, Instruction Forms. Na verdade não precisaria ser aqui, porque a gente só vai usar dados de espécie, faz por convenção e arrasta para coluna inteira. Desce a rolagem até o final, a última linha é parser domésticos, segura o Shift para poder a fórmula compreender todo o intervalo, segura Shift e clica na célula parser domésticos. Então a fórmula compreende uma soma entre todo o conteúdo, desde aquela linha do Instruction Forms até a última linha do arquivo, que é parser domésticos. Aperta Enter, a gente tem essa fórmula aqui. Então, à medida que eu for inserindo minhas informações das listas aqui, ele vai somando. Então, ele vai servir de orientação para suficiência aqui, na verdade, para correção da quantidade de espécies que cada lista contém. No meu caso, como eu disse, tem que ter 10. Então, se não tiver 10, tem algo errado, aí fica fácil de conferir. A gente clica aqui da mesma forma que fez, canto inferior direito, essa cruzinha preta, e arrasta.
Então a fórmula já está presente em todas essas células aqui dessa linha. Então vamos lá. Vamos fazer uma tabulação de algumas listas aqui para poder servir de exemplo. Outra coisa, o Excel tem esse mecanismo de busca que você pode ativar com o comando Ctrl L. Aí aparece esse campo de busca. Ele vai fazer uma busca com qualquer combinação de caracteres aqui que esteja na mesma sequência, inclusive espaço. Então vamos supor que eu quero localizar a espécie Chiroschiphia caudata. Eu não preciso escrever o nome inteiro, Chiroschiphia caudata. Ele vai localizar se eu escrever assim, óbvio. Mas existem algumas combinações de caracteres que possivelmente só essa espécie contém, ou pouquíssimas espécies contêm. Então a gente restringe bastante a quantidade de resultados possíveis. Porque, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo fictício aqui, a combinação dos caracteres LA espaço R. Eu tenho Rupícula rupícula, Attila rufus, Sporophylla ruficollis, Adeola haloides, Leptotila rufaxilla e vários outros. Então não é uma combinação boa, porque ela gera muitos resultados possíveis. Agora no caso de Chiroschiphia caudata, se eu colocar PHI-C, Chiroschiphia caudata, e Psophia crepitans e Chiroschiphia caudata. Então apenas dois resultados possíveis para essa combinação. Se eu adicionar o A, já não tem nenhum outro resultado possível. Então é só Chiroschiphia caudata. Então a gente não precisa buscar escrevendo a partir da primeira letra do nome. Se você sabe a combinação de caracteres entre os epítetos específicos e o nome do gênero, já facilita bastante. Algumas espécies têm combinações muito fáceis, como o Staphylococcus ruficollis é apenas X espaço R. Não tem nenhuma outra espécie que o gênero termine em X e o epíteto específico comece em R. Então isso a gente vai pegando com o tempo. Mas é só para explicar o que vai acontecer aqui, porque eu não vou digitar o nome inteiro a partir do início. Então, primeira espécie, Sinalaxis albescens. Epa, faltou escrever aqui. Sinalaxis albescens. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o número 1 aqui na lista onde ele está presente, que é a lista 1 que eu estou tabulando, eu coloco 1. Então o que acontece? Assim que eu coloco 1, vai aparecer um 1 aqui naquele campo da fórmula, porque ele está somando todos os valores contidos no intervalo e acabamos de adicionar um primeiro valor. Outra coisa que vai ser feita é adicionar uma nova coluna aqui, que eu estava esquecendo, uma coluna à esquerda do campo dos nomes científicos, e sempre que eu adicionar uma espécie à listagem, né, eu venho e coloco um X aqui nessa coluna. Então, X na coluna da esquerda, na coluna B no caso, e 1 aqui na coluna referente à lista que eu estou tabulando. Mais uma espécie, Petomena macroura. X na esquerda, 1 aqui. Vai passar a ser 2 ali assim que eu deselecionar a célula. Cicalis citrina. A mesma coisa. Milvago quima. A mesma coisa. Mercus ferox. Ok. Zonotrichia. Ok. Miarcus tyrannulus. Melanopareia torquata. Basileuterus flavelus. A partir de agora temos 9 espécies, apenas mais uma, Temminófilos torquatus. Ok, primeira lista de Mackinnon finalizada aqui. Eu gosto, na verdade eu iria ocultar essa linha, mas o que acontece? Quando eu for reexibir essa linha, coluna, eu não tenho como fazer isso selecionando apenas essa coluna ou a partir dessa coluna, porque eu tenho outras colunas ocultas aqui e, na verdade, quando eu estivesse trabalhando com uma tabulação de verdade, teria várias outras colunas referentes à dieta, biota, onde a espécie ocorre, enfim, várias outras colunas aqui. Então,
eu posso fazer uma contração dessa célula, dessa coluna aqui, da coluna F, apenas ela. A partir dela eu posso passar a ocultar as células. Porque o que acontece? Se eu ocultar a coluna G, que é o que eu farei mais adiante, a coluna H e a coluna I, e depois eu quiser reexibir essas colunas em específico, eu venho aqui, seleciono a partir da coluna F até um intervalo qualquer aqui, e aí seleciono o comando reexibir. Aí as colunas voltam a ser exibidas aqui. Se por um acaso eu tiver ocultado a coluna F, e quando eu selecionar o intervalo aqui possível para reexibir, ele vai reexibir todas as outras, inclusive as que eu não quero que sejam reexibidas por enquanto. Mas isso é apenas detalhe, não toma muito tempo, nem causa nenhum prejuízo real aqui. Enfim, então vou ocultar mesmo aqui. Apenas mencionei uma outra possibilidade aqui, uma alternativa. Vamos para a segunda coluna. Kariyama Start. Opa, tem que selecionar o comando Ctrl L. Kariyama Cristata. 1 aqui, X na coluna da esquerda. Sporophylla nigricollis. 1 aqui, X aqui. Snalaxis albs novamente. Como é uma espécie que já foi tabulada anteriormente, então o X já está presente aqui, então a minha única preocupação agora é escrever o 1 na coluna da lista. Cicaria citrina, mesma coisa. Pareia torquata, mesma coisa. Colaptes camprestres. X aqui, 1 aqui. Pneumotricus uscatus. X aqui, 1 aqui. Epsilocmus atricatus. X aqui, 1 aqui. Faltam 2 espécies nessa lista. Aratinga áurea. Aratinga áurea está aqui embaixo. 1 aqui. E a última espécie da lista é Herpetoteres caquinhas. Ok, vamos fazer apenas com 2 listas mesmo, não tem muito segredo, o procedimento é apenas continuar esse processo aqui. Eu posso voltar aqui e fazer como eu disse, reexibir. Eu vou ter minhas listas tabuladas aqui. Eu tenho essa linha que me orienta em relação à correção do que está contido aqui, se tem realmente o número de espécies que a lista deveria conter. E aqui eu tenho um resultado que me indica que sim. E se eu quisesse, por exemplo, saber quais são as espécies da lista F, eu venho aqui, seleciono o conteúdo inteiro da coluna, do arquivo, personalizo a classificação. Essa ferramenta fica aqui na aba página inicial, classificar, filtrar. Aí eu seleciono a coluna que me interessa, no caso coluna F. Clico aqui F, ok. Aí ele joga, o Excel joga tudo aqui para cima referente a essa coluna. Essa linha aqui está no formatar painéis aqui, é uma coisa que já veio do arquivo do CBRO, eu esqueci de desativar, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque é uma coisa que não interessa nesse momento. Mas pode ser desativado facilmente, é um comando que fica aqui em formatar painéis, fixar painéis. Então aqui eu tenho todas as espécies contidas na lista F, que é a lista 2 na verdade, né? Minha lista de Mackinnon 2. E agora o porquê que eu havia feito essa coluna essa coluna que eu chamei de coluna guia. Se eu quiser reordenar tudo na ordem que ele vem, né, na ordem taxonômica correta, eu simplesmente venho e classificar, filtrar de acordo com a coluna A, que é a coluna guia. Aí ele reordena tudo corretamente e eu não tenho nenhum problema. Eu posso fazer esse tipo de reordenação da forma que eu bem entender, selecionando apenas alguns intervalos ou fazendo tudo. As finalidades são as mais diversas possíveis e vão variar de acordo com o interesse de quem está mexendo, mas sempre que quiser retornar para a ordem taxonômica, é só selecionar o arquivo inteiro, classificar, filtrar e fazer uma classificação de acordo com a coluna A, que é a coluna guia. Para poder obter o IFL, que é o índice de frequência das listas, né, que é o índice de frequência relativa que a lista de Mackinnon proporciona,
permite calcular, a gente pode vir aqui e inserir uma nova coluna, e nessa coluna eu dou um nome de IFL, por exemplo, apenas um exemplo. Então eu venho aqui no conteúdo dessa coluna e faço a seguinte fórmula, igual soma, no caso aqui eu tenho apenas duas listas de Makino, né? Então é uma coisa até um tanto quanto ridícula, mas enfim, seleciono o intervalo aqui das listas, se fossem 30 listas, 50 listas, eu selecionaria até a quantidade total das listas e fecho parênteses nessa fórmula e faço dividido pelo número de listas, nesse caso são duas, então aí eu tenho aqui qual é a frequência relativa da espécie em relação a essa variável. Outra coisa, como o FL só é calculado para espécies, não tem muito sentido eu manter ele em todas as linhas, né? Porque eu tenho linhas para ordens e famílias e subfamílias, enfim, que não tem nenhum sentido eu calcular um IFL para isso. Então eu posso ordenar as linhas do arquivo antes de aplicar a fórmula, ou eu posso fazer depois e apagar das linhas que eu não quero. Então eu vou fazer o processo mais lógico, que seria de aplicar somente onde deve ser aplicado. Então eu venho aqui, seleciono, pode ser o arquivo inteiro, não tem problema, e personalizo a classificação para ele ordenar de acordo com a linha. Melhor não, o arquivo inteiro ele vai selecionar essa também e ela vai ficar no meio e vai ser um retrabalho. Posso selecionar aqui, clicando no 4 aqui na base, que ele seleciona toda a linha a partir de Street Uniformes, desço a rolagem até o fim, venho em passos domésticos aqui, que é a última espécie, clico no Shift e clico aqui no 2018, que é o correspondente aqui. Então eu tenho todo esse intervalo selecionado e agora sim eu faço a classificação de acordo com a coluna do nome em português, que é um campo que somente as espécies têm, famílias e ordens não têm. Então eu venho aqui, coluna A, seleciono a coluna D ao invés disso e dou OK. Aí ele vai jogar para cima apenas as espécies. Vai estar ordenado em ordem alfabética, mas não tem nenhum problema porque é a mesma coisa. Então eu venho aqui e agora sim aplico a minha fórmula igual soma essas duas aqui, fecha parênteses, dividido por 2, que é o número total de listas. Agora sim, faço a seleção da célula, venho aqui no canto inferior direito e arrasto a fórmula até o final aqui das espécies. As famílias e ordens, chegamos nas famílias e ordens, vão estar todas abaixo aqui porque elas não têm nenhum conteúdo na coluna D. Vale mencionar que algumas espécies não têm nome comum aqui, então se você tem alguma dessas espécies na sua lista, na sua tabulação, então vale fazer um outro tipo de ordenação de linhas aqui para que elas sejam contempladas, mas como no nosso caso fictício não tem nenhuma dessas espécies, então não é preciso. Agora, para poder retornar a ordem das linhas, eu faço o procedimento já citado, reordeno com base na coluna A. Então agora eu tenho de novo todas as linhas em ordem taxonômica certinho. Se eu quiser saber quais são todas as espécies tabuladas até o momento, eu vou fazer uma ordenação de acordo com a coluna B, que contém os X, que são todas as espécies que eu já registrei até o momento. Então eu tenho aqui. Se eu tivesse marcado X também nas ordens e famílias, elas estariam aqui e eu poderia fazer uma ordenação taxonômica e ia estar tudo certinho, não tem muito segredo. Então aqui a gente tem como fazer as listas sucessivas, como saber a quantidade de espécies em cada lista para poder saber se tem o número que eu gostaria que tivesse, como calcular o IFL, como obter uma lista final a partir dessa tabulação aqui, dessa lista base. Tudo isso pode ser feito com base nisso que a gente mostrou aqui agora. Acho que no mais é isso e espero que tenha ajudado de alguma forma.